A paz de Cristo para a tua vida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor há mais de 20 anos da EBD, e é um prazer receber você por aqui. Professor, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, aluno, todos os que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Todas as semanas estamos por aqui com as aulas, as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Por isso é muito importante você interagir com o canal. O canal no YouTube é como um canal de televisão, ele precisa de patrocínios. E os patrocinadores são ativados através da interação das pessoas que assistem os nossos vídeos. Então é muito importante você comentar os nossos vídeos, como fez nosso irmão Jorge Orache, lá de Campo Grande. Estivemos em Campo Grande no último final de semana e estaremos juntos de novo em outubro. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, o meu número de WhatsApp para você falar comigo, e será um prazer colaborar com você, com o seu evento, com o seu congresso, com o seu seminário para jovens, para adolescentes, para a igreja, para casais. E estamos à disposição do Reino de Deus. A Poliana Santos comentou, Rodrigo Gomes comentou aqui também, Mábia Azevedo, Eli Alves, Luciana Ramos, Josafá Santana, enfim, muita gente comentando aqui os nossos vídeos. Isso é muito importante. Dê like, dê joia no vídeo, assista a aula até o final, meu irmão. Compartilha com seus amigos, com outros professores, com os seus alunos. O canal crescendo significa que a palavra de Deus será distribuída para muito mais pessoas. Vamos então à lição 8 da Escola Dominical. Lição 8, classe de jovens. Naum. Até onde vai a paciência de Deus? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta aula. O texto do dia, Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se. Já pegou sua Bíblia? Pegou o bloquinho de anotações aí? Mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. Nós vamos falar um pouco sobre a ira de Deus. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é um Deus vingativo. Vamos olhar aqui nesta nossa lição. A misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, só que tem um lugar, um tempo que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, porque na sua justiça ele não pode ter o culpado como inocente. Quero lembrar a você que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, isso mesmo. Você entra em contato conosco, será um prazer atender você no seu evento, congresso, retiro, enfim, está voltando 100%, glória a Deus, presencial. Vai ser um prazer estar com vocês. Nós estivemos em Campo Grande agora no último final de semana. Estaremos em outubro de novo aí, dia 8 de outubro aí, com o Camp aí em Mato Grosso do Sul. E será um prazer sempre atender os irmãos, aonde quer que seja. O Senhor nos leva de ônibus, de avião, de carro. Será um prazer atender os irmãos. Quero lembrar que eu coleciono canecas. É, irmão, ó. Essa aqui é do grupo El Shaddai da AD Unidos em Cristo aqui em Sumaré. E essa aqui, olha que coisa linda que o pessoal lá de Limeira, AD Limeira, Belém, do bairro Augusto Piscinini. Tem alguém aí? Aqui, ó, estive com eles, Mensageiros da Fé e Campeões de Jeová. Eles fizeram essa caneca para mim, colocaram minha foto aqui. Se você quiser enviar para nós um presente, um lembrete aqui para o nosso canal, aqui na descrição dos vídeos tem nosso endereço e outras formas de você apoiar o canal também. Dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo. Até onde vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Ei, nós precisamos entender que o Evangelho é um chamado ao arrependimento. Cuidado, principalmente nas redes sociais. Estamos apresentando às pessoas, no formato das redes sociais, muitas vezes, formato de 15 minutos, de 30 segundos, um evangelho que conduz a tudo, menos ao arrependimento. E estamos muitas vezes dizendo para pessoas que não têm vida com Deus, que não creem em Deus, que não vivem de acordo com a palavra de Deus, que Deus vai abençoar,
que Deus vai abrir a porta e que Deus se importa com você. E estamos muitas vezes dando às pessoas uma ideia de que elas não precisam se arrepender, se entregar de fato a Cristo, que significa entrar pelo caminho do arrependimento. Cuidado, o Evangelho é um chamado em primeiríssimo lugar ao arrependimento. Esse é o Evangelho bíblico, esse é o Evangelho de Cristo. Do contrário, é uma falácia perigosa, falsa e condenatória, porque leva as pessoas por um caminho que as fazem achar que estão servindo a Deus, mas porque não estão fazendo de acordo com a Bíblia, estão a caminho do inferno, mesmo achando que estão a caminho do céu. Que Deus nos ajude e abra os nossos olhos, de nós que falamos, de nós que ensinamos, para falarmos o Evangelho de Cristo. Anote isso aí. O Evangelho é um chamado ao arrependimento em primeiro lugar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa que está sem Jesus, ela está morta espiritualmente. O Evangelho chega para trazer vida, mas esta vida, ela chega quando há um coração arrependido. Ok? Que significa o quê? Mudança de vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Entendeu? Bom, infelizmente há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida. Cuidado aí com outro termo que já existe entre nós e que agora tem ganhado muita força, que é a hipergraça. O que é a hipergraça? Bom, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, eu não preciso me preocupar mais. Eu posso viver a vida que eu quiser e fazer o que eu quiser, porque a graça já está derramada sobre mim. Eu já sou salvo. E não há nada que eu faça que me faça perder a graça de Deus. Só que a Bíblia diz que ramo que não dá fruto, ele corta. E ele corta simplesmente porque esta pessoa nunca foi. Você não pode perder o que nunca foi, nem deixar de ser o que nunca foi, nem perder aquilo que você nunca teve. Então nós somos chamados para a santificação. O verdadeiro salvo em Cristo, Paulo deixa claro que os filhos de Deus, lá em Romanos 8, eles são guiados pelo Espírito. E eu duvido que o Espírito nos guiará para as obras da carne, que o Espírito nos guiará por um caminho de pecado. Então o que nos identifica como filhos de Deus é se somos guiados pelo Espírito, ou seja, se as nossas atitudes representam o fruto do Espírito. Do contrário, não somos filhos de Deus. Nós podemos estar na igreja, nós podemos caminhar, nós podemos cantar, nós podemos fazer coisas para Deus, mas não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são conhecidos, são parecidos com Cristo através do fruto do Espírito. Muitos pensam que terão sempre oportunidades, mas uma hora o juízo chega. Então Deus é um Deus de oportunidade? É. A palavra para Nínive num primeiro momento foi uma palavra dura. Foi uma palavra de juízo, mas houve arrependimento. E quando houve arrependimento, nós vamos entender aqui como é que funciona isso, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não muda. Então como é que ele manda uma palavra de que vai destruir Nínive e daqui a pouco ele retira essa palavra? Porque houve arrependimento. Coração endurecido atrai a ira de Deus. Ah, você tem que anotar isso aí. Você tem que escrever isso aí. Escreve aí. Olha lá, escreve aí. Coração, eu vou escrever aqui, que eu vou postar daqui a pouco. Coração endurecido atrai a ira de Deus. Coração quebrantado atrai a misericórdia de Deus. Ira ou misericórdia depende da resposta que o homem dá ao chamado de Deus. Que é isso? Eu tenho que escrever, irmão, eu tenho que escrever. Ira e misericórdia depende da resposta que o homem dá à voz de Deus. Daqui a pouco eu posto no Instagram, @DenisPereiraOficial. Vamos lá, olha aqui. Naum, tópico 1 aqui, ó. O Consolador. Naum significa consolador. O nome dele é mencionado apenas uma vez na Bíblia, exatamente ali na introdução do seu livro. Sua profecia não resultou em julgamento para Israel, transmitiu consolação.
não é? Então a profecia de Naum para o seu povo, para o povo de Israel, significou consolo, porque ela significava juízo para os inimigos ou para o inimigo de Israel. Então, olha só, a gente entende aqui que a justiça de Deus ela tem uma duplicidade no efeito. Ela é uma ferramenta de consolo para o justo e de terror para o ímpio. Simples assim. A palavra é a mesma. Agora o efeito, por isso que ficou legal essa frase aqui, né? O efeito tem a ver com a resposta da pessoa. Se a resposta é quebrantamento e arrependimento, esta palavra significará consolo. Por quê? Porque ela vai produzir mudança, transformação. Mas se a resposta da pessoa for coração endurecido, então ela vai produzir morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jonas testemunhou a suspensão do juízo divino aos ninivitas. No entanto, Naum vai prever a destruição deles. É interessante isso, né? Ele viu o que Jonas gostaria de ter visto. Isso mostra a soberania de Deus sobre todas as nações. Sobre todas as nações. A grande diferença é que Naum não agiu movido pelo nacionalismo exacerbado de Jonas, mas ele foi impulsionado pela defesa humanitária. Diante do momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, eu faço a pergunta aí aos professores, respondam aí para nós nos comentários, como nós podemos ser uma voz profética contra a injustiça social, sem sermos vistos como pessoas que estão com um discurso meramente ideológico. O nosso discurso ele precisa ser pautado na palavra de Deus. E olhando para a palavra de Deus, eu não preciso de ideologias. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. E é esse o reino que nós somos chamados a pregar e a manifestar no mundo. Aí ele tem aqui datas da profecia. Eu vou pular esse ponto aqui, tá bom? Porque esse assunto de data é apenas histórico. Você pode ler. Aí tem a estrutura e mensagem do livro, tem 3 capítulos. Tem a apresentação da profecia, salmo de louvor, natureza de Deus, o anúncio ali. E aqui nessa estrutura do livro, ele vai trazer todos os detalhes de tudo o que vai acontecer. O tom do livro é severo, constitui um peso, ou seja, toda vez que você lê na Bíblia peso de Naum, peso de, enfim, significa uma sentença, como uma sentença jurídica mesmo, é o anúncio de um julgamento, não é? É uma sentença judicial. Então é possível nós vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Por quê? Porque eles aboliram o arrependimento original lá do profeta Jonas. Se voltaram para a iniquidade. Eles já conheciam a misericórdia de Deus. Veja que antes eles não conheciam. Agora eles já conhecem a misericórdia de Deus, mas o coração deles se endureceu a tal ponto que é necessário a manifestação do juízo divino. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral e da lei da semeadura. Eu honro os que me honram. Os que me envergonham serão envergonhados. Então quem não quer receber o castigo, o juízo de Deus, se renda a ele. Acabou. Do contrário, o castigo e o juízo de Deus tem muito mais a ver com a postura do pecador do que com a postura de Deus. Da parte de Deus, ele está pronto a perdoar, abençoar, cuidar, sem problema nenhum. Então, o juízo de Deus é atraído pela postura do homem. A culpa, a responsabilidade é do homem, que tendo diante de si todas as oportunidades, todas as chances de arrependimento, abre mão, joga fora. Nós vamos entender isso aqui nesse segundo tópico, que vai falar da natureza de Deus. Você gosta de estudar isso aqui? Isso é muito bom. Gente, compartilha essa aula. Compartilha, manda para os seus alunos, manda para mais gente.
Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma vingança, é cheio de furor, guarda a ira contra os inimigos, é tardio em irar-se, é grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Na natureza divina, bondade e ira, longanimidade e vingança não são atributos excludentes, mas interrelacionáveis. Isso é maravilhoso. Deus é tão perfeito que tem a medida certa para cada tempo e para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas. É infinito em poder e em sabedoria. Quando a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, está afirmando que a ira de Deus, ok, que quando ele se ira, ok, quando a Bíblia, eu me perdi aqui porque, vamos lá, que quando a ira de Deus se manifesta, ela vem acompanhada de uma sequência de oportunidades para o arrependimento. A ira de Deus não se manifesta à toa, não se manifesta ao léu. Eu gosto muito de 2 Pedro. Olha o que ele vai dizer aqui em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Ele diz assim: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum homem se perca, mas que venham ao arrependimento. Da parte de Deus, Ele quer o arrependimento das pessoas. Deus não quer o castigo das pessoas. Deus não quer as pessoas condenadas. É para isso que Ele enviou Jesus, quando tinha enviado Jesus. Então, da parte de Deus, não há alegria em Deus em ver o pecador sofrendo. Por isso que Ele enviou Jesus para sofrer no nosso lugar. Então, quando o pecador se vê debaixo da ira de Deus, é porque ele decidiu abrir mão da misericórdia de Deus. Agora, a misericórdia, a longanimidade de Deus, não pode ser vista como impunidade, porque uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. Então, essa geração quer fazer o que quer seguir o caminho que quer andar do jeito que quer, fique à vontade. Mas uma hora a ira de Deus vai se manifestar. A misericórdia sobre os que se rendem, se arrependem, e a ira sobre os endurecidos, insensíveis à sua voz e à sua palavra. A aplicação da ira de Deus não é precipitada, não. Não é uma atitude, sabe, boçal de Deus, não. A manifestação da ira de Deus é uma atitude que acontece depois de sucessivas oportunidades esquecidas, abandonadas e deixadas para trás pelos homens. Naum vai nos ensinar que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Então, não é que Deus é um Deus de amor, mas também de justiça, porque quem entende português aí sabe. Você está separando como se fosse duas coisas. Não, Deus é Deus de amor e Deus de justiça. É uma coisa só. Ele não poupa o ímpio. Ele não poupa o ímpio. Mas ele confere à injustiça o devido tratamento. Se Deus tratasse o ímpio dando a ele todos os benefícios de quem o serve de verdade, que sentido haveria em servi-lo de verdade? Se tanto faz você servi-lo de verdade, buscar uma vida de santidade, de purificação, como não, no final Deus vai abraçar todo mundo. Não. Por que é, gente, eu faço essa pergunta, por que é que Deus enviaria Jesus para morrer, para sofrer, para passar tudo o que passou por nossos pecados? Foi por nossos pecados. Que sentido faz? Mas ele levou sobre si as vossas dores e as vossas transgressões. Para que Jesus vir se encarnar, morrer por nossos pecados, se nós podemos continuar vivendo no pecado? Se foram nossos pecados que levou Jesus à cruz. Então esse Deus, esse amor que trata o pecador
desta forma tão irresponsável, não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos muda sim. Ele começa nos mudando por dentro e essa mudança interna, ela aparece por fora. Uma hora tem que aparecer. Essa mudança, essa transformação, esse evangelho que só muda por dentro e por fora é a mesma coisa no evangelho de Cristo. Por quê? Porque o mundo vê Cristo em nós através do que ele vê, através do que ele escuta de nós. Então, diante de Deus, ele olha o que está dentro. Mas o evangelho que o mundo vê é o que está fora. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia, a princípio, apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Por isso que ele trata de atestar: o Senhor é bom. Não pode ser associado ao atributo oposto. A bondade, nesse caso, não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. Então, eu estava vendo o Dr. Rodrigo Silva falando, e algumas pessoas falam também, Deus não criou o mal. E aí ele usa como exemplo a física. Na física, você não tem trevas, não é? Você não tem trevas na física, né? O que você tem na física? Você tem ausência de luz. Então a escuridão existe porque não tem a luz. Porque quando a luz chega, foi embora a escuridão. Assim é o mal. Deus não criou o mal. O mal é reflexo da ausência de Deus. Veja que o mal ele entra no mundo quando o homem se afasta de Deus. Simples assim. Então Deus é bom. Agora, essa bondade não significa liberdade total para fazer o que quer sem consequências. Você pode fazer o que você quer. Olha, gente, eu gosto muito de Eclesiastes. Tem um texto aqui em Eclesiastes que eu acho que todo jovem deveria ler e gravar ele. Olha aqui, ó. Eclesiastes 11:9. Alegre-te, ó jovem, na tua juventude. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Traduzindo, faça o que você quiser. Faça. Mas eu faça. Mas sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Faça o que você quiser, mas fique ciente que haverá um tribunal, que haverá um julgamento. Acabou. Simples assim. Senão a bondade de Deus não seria bondade, o amor de Deus não seria amor. O amor corrige, o amor direciona. Tópico 3. Os pecados da Síria, até onde vai a paciência de Deus. Ganância e injustiça. A palavra de Naum, ela era muito dura porque ela estava em conformidade com os pecados daquele povo. Então, a palavra é dura, não é? Quanto mais suja a roupa tá, mais é dura a limpeza. Eu tenho que escrever isso aqui. Quanto mais suja a roupa está, mais dura é a limpeza. Então não reclame da limpeza, você está sujo até o cabelo. Não é? A Síria quebrava os acordos ali com as nações, não é? Ela era comparada aí com a meretriz, né? A prostituta, enfim, não é? Agora, tudo isso era, na verdade, a prática do mal, não é? Eles estavam envolvidos com mentira, corrupção, enfim, gananciosos, não é? Levando muitas pessoas ao afastamento de Deus, à apostatação da fé. Não é? Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e valores morais são ignorados. É por isso que altar é lugar de pregar a Bíblia. Altar não é lugar de coach, de palestra de autoajuda.
Não adianta nada as pessoas mudarem de vida, emocionalmente falando, financeiramente falando, se espiritualmente estão quebradas, destruídas, distantes de Deus. Não adianta nada, e eu vou dizer, é uma irresponsabilidade usar o altar para tudo. E o pior, usando a Bíblia, usando princípios bíblicos que aproximam as pessoas da vida que elas querem, mas não da vida que Deus quer. Porque eu vou dizer de novo, mudam financeiramente, mudam economicamente, mudam emocionalmente, mas não mudam espiritualmente falando, e por isso continuam vazios, distantes de Deus. É uma irresponsabilidade. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Nunca uma geração foi tão enganada quanto essa. Nunca. Nós estamos falando aqui de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus precisa preservar o púlpito. É hora de preservar o púlpito. No púlpito, palavra. Eu estou falando para líderes de jovens, para adolescentes, para pastores aqui. Me permitam, o púlpito precisa ser preservado. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Precisamos preservar o púlpito. Púlpito é lugar da palavra. Ah, mas nós queremos treinar os nossos jovens para o mercado de trabalho, para não sei o que, não sei o que. Fora do púlpito, fora do culto. Aluga uma sala, um auditório, não tem problema nenhum. Púlpito é palavra. É levar as pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo, para terem vida mudada e para entrarem no caminho da vida eterna. Do contrário, não adianta a nossa geração ser altamente intelectual, ser uma geração de jovens cada vez mais milionários, mas cada vez mais promíscuos, cada vez mais imorais e cada vez mais destruídos espiritualmente. A igreja, o púlpito, não foi feito para oferecer às pessoas um caminho de prosperidade na terra, mas um caminho que os leve em direção à vida eterna. Esse é o foco da igreja, do púlpito e da palavra. E aí, você concorda? Comenta aqui para mim nos comentários. Fala aí. A soberba, a violência soberba. Nínive era soberba, sanguinária. Eu estava dando aula para os adolescentes. A última aula falou um pouco aí sobre a Assíria, e eu não vou nem falar para eles o que Nínive fazia ali, né? Mas Nínive era tida como os mestres do terror. Decepavam mãos, pés, orelhas, narizes, esfolavam as pessoas, usavam outros instrumentos de tortura, não é? Tortura, não é? Então foi aumentando cada vez mais essa soberba. Era uma nação temida pelas pessoas. E o profeta anunciou que Nínive não era melhor que Noamon, uma cidade de grande influência no Egito. Essa cidade estava localizada sobre as duas margens do rio Nilo, cercada por águas, mas com tanto prestígio e glória foi tomada pelos assírios, e muitas atrocidades concedidas ali, não é? Então Nínive estava diante de um juízo de Deus. E aqui Naum apresenta um evento histórico de conhecimento dos assírios para que eles entendessem o contexto e a mensagem de juízo. A mensagem de juízo contra Nínive foi expedida. A destruição foi tão completa que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, completamente ruínas. Ou seja, Nínive nunca mais se reergueu. A Síria nunca mais se reergueu. Então a grande lição que fica para nós desta semana é: Deus dá oportunidades. Deus é um Deus de novas chances. Mas o resultado, a colheita que nós colheremos, ela é fruto, ela será efeito da nossa escolha. Se escolhemos nos render diante de Deus e nos arrepender, colheremos a manifestação da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Do contrário, colheremos o seu juízo. Quer viver como quer? Eu continuo dizendo, fique à vontade, mas lembre-se, você está plantando vergonha, você está plantando desonra. É isso que você vai colher.
não quer ser julgado por Deus, não quer ser castigado pela ira de Deus, então renda-se ao amor dele. Essa é a grande lição desta lição. Deus é um Deus de novas oportunidades, mas a nossa resposta é que vai determinar se nós vamos viver o juízo de Deus ou a manifestação da sua graça. E eu concluo com esta frase: coração endurecido atrai a ira de Deus, coração quebrantado atrai a misericórdia de Deus. Ira e misericórdia depende da resposta que o homem dá à voz de Deus. E quanto mais suja está a roupa, mais dura é a limpeza. Então abra os teus ouvidos espirituais. Se Deus está falando com você de maneira muito dura, é porque você está muito impregnado com o pecado. E por isso a limpeza precisa ser uma limpeza profunda. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.